pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A sua ressurreição antecederá o que vai acontecer com os vivos que estiverem em comunhão com Cristo. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que maravilha, né? Quem está preocupado aí com as doenças que só aumentarão, quem diz isso não sou eu, não estou querendo alarmar você, são os poderosos deste mundo que já estão fazendo ensaios, previsões, dizendo que virão aí outras pandemias e é preciso que a humanidade esteja preparada, inclusive com um protocolo encabeçado pela Organização Mundial de Saúde para lidar com estas pandemias de acordo com as normas e regras da própria Organização Mundial de Saúde, se sobrepondo às entidades gestoras de saúde, ou seja, os ministérios, as secretarias de saúde do mundo inteiro. Eles querem fazer isso e estão fazendo pressão, né? Seja por meio da mídia, seja por meio das casas legislativas, influenciando os governos para terem o controle deste, vamos dizer, enfrentamento das crises sanitárias que eles já preveem. Você está vendo aí notícias de vírus, de possibilidade de vírus, enfim, que podem surgir. Eu não estou querendo alarmar você, pelo contrário, eu estou querendo deixar você bastante confiante no livramento de Deus e você não precisa ser pego de surpresa. O apóstolo Paulo nos advertiu de forma bastante interessante para que nós estivéssemos preparados e atentos ao desenrolar das coisas. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia? Vamos ver o que é apostatar? Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia, etc. Por aí vai. Ou seja, para apostatar, primeiro é preciso ter pertencido àquela fé, àquela religião, não é? E aí eu te convido a pensar sobre o caso de alguns países, alguns até mesmo continentes. Nós podemos citar um continente, um velho continente chamado Europa, berço do cristianismo, onde cada dia que passa existem menos pessoas professando a fé cristã, existem menos igrejas, as igrejas estão sendo transformadas em museus, em até mesmo bares, casas de shows, enfim, estão sendo transformadas em muitas coisas que não são igreja, né? Quanto aqui no Brasil há aqueles que reclamam que tem igreja demais, lá na, entre aspas, evoluída Europa, fecha aspas, as igrejas históricas, inclusive, né, seculares, igrejas bem decoradas, né, igrejas suntuosas, estão sendo transformadas em tudo, menos em novas igrejas, até bares, né, museus, enfim. Então, de acordo com a definição da palavra apostasia, se as pessoas estão deixando a igreja, se não há mais membro para essas igrejas, elas estão fechando as portas, isso é apostasia. Eu estou falando aqui de todo tipo de igreja cristã. Nesse momento não nos interessa, aliás, não me interessa falar aqui das diferenças doutrinárias entre uma e outra. Isso não compete a mim. Estou querendo aqui conscientizá-lo, adverti-lo a respeito dos eventos que estão prestes a acontecer, muitos já estão acontecendo. Então, vamos prosseguindo com o texto na tela. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Opa! Então quer dizer que vai ter o filho da perdição, que vai proibir, ele vai se opor fortemente a tudo que se chama de Deus.
Ou seja, pelo que eu entendi aqui, qualquer religioso será impedido de cultuar a sua divindade. Esse cara que vai se levantar aí, a Bíblia deixa bem claro, ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai querer ser Deus. Ele vai perseguir todos aqueles que adoram a quem quer que não seja o próprio, né? Que não seja o próprio filho da perdição, o qual se opõe ou é contrário a tudo que se chama de Deus, ou se adora. Aí vai mais. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, tem que ter um templo de Deus. Que templo de Deus é esse? A Bíblia não está... A escritura de Paulo está sendo bem enfática, bem precisa. No templo de Deus. Qual é o templo de Deus? Se a gente pudesse fazer uma alegoria dizendo que o templo de Deus no Novo Testamento são os nossos corpos, né? Claro, isso tem todo o fundamento, isso é verdade, né? O templo que Deus habita é no coração do homem, mas não dá margem o texto para que nós pensemos assim. Parece ser realmente um templo físico, o templo de Deus, ou seja, nós tivemos 2 templos. O primeiro templo foi destruído, Herodes reconstruiu o segundo templo, que foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, e não tem templo algum por enquanto. Será construído um novo templo. Existe uma organização em Israel que se prepara para a construção deste novo templo. Claro, há muitos impedimentos ainda para que isso aconteça, mas há movimentações geopolíticas acontecendo para que logo, logo isso seja possível. Então, estejamos atentos para os sinais. Segundo Paulo, isso não acontecerá. Olha só o recado. Vou ler de novo pausadamente para você entender e pegar o raciocínio comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia já está vindo, já chegou em boa parte do mundo. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E esse, apesar de nós termos muitos precursores, nós não conseguimos identificar ainda. Você consegue ver uma figura com essa liderança, capaz de se opor a tudo que é Deus, a tudo que é objeto de adoração, a tudo que se chama de Deus? Eu não consigo, né? Tem alguns imitadores por aí, mas não tem esse potencial ainda. São pequenos, né? Pequenos anticristos, para falar a verdade, para ser mais claro. Então estejamos atentos aos sinais. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, ele vai querer obrigar os outros a adorá-lo, mas você não vai estar aqui para passar por isso. Para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você está guardando a sua coroa ou você está negligenciando este cuidado? Ou você está trocando a sua coroa, como fez Esaú, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas? Sabe, a palavra diz, o apóstolo Paulo relatando o que aconteceu com Esaú. Ele não valorizou a sua primogenitura. Primogenitura era seríssimo na cultura hebraica. O filho primogênito tinha direito a herdar maior parte da herança. Ele exercia domínio, liderança sobre a família. Ele era o mais honrado de todos. E sem valorizar a sua primogenitura, Esaú, como que brincando, trocou a primogenitura com Jacó por um prato de lentilhas. Ele sentiu fome, Jacó tinha lá as suas lentilhas preparadas e ele falou, me dê aqui, só se tu me deres a primogenitura. Toma aqui, está dado, pronto. Ou seja, sentiu qualquer desejo, qualquer inclinação imediata. Ah, não, mas eu tenho a minha vida aqui, a santidade, tenho aqui o meu compromisso. Que é isso? Deixa isso de lado, vem aqui, né? Cuida de curtir a vida. E aí, resultado, deixou o mais importante. Esaú não alcançou o lugar de arrependimento. Palavra pesada, né? Ele quis se arrepender, mas não se arrependeu. Sabe por quê? Porque a gente não se arrepende a hora que a gente quer. O arrependimento vem de Deus, é obra do Espírito Santo. Então, não fica pensando, ah, não, eu vou pecar, mas daqui a pouco eu me arrependo.
como assim daqui a pouco eu me arrependo? Você não sabe da sua vida. Não é um sentimento que você produz ao bel prazer. Quem convence é o Espírito Santo, que convence da justiça e do juízo. Portanto, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Seja precavido, seja protegido. Não espere pela repescagem em termos de salvação, porque aqueles que ficarem sofrerão danos terríveis, passarão por muitas angústias. Tanto é que olha a promessa aí. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Você vai ser guardado. Você está nessa? Você quer ser guardado? Siga firme. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não brinque. Não é tempo de brincadeira. Você está cometendo alguma coisa errada? Arrependa-se. Hoje é dia de arrependimento. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como nos dias da peleja, lá no deserto, em que se levantaram contra as ordenanças de Deus e colheram frutos amargos. Ficaram lá mesmo pelo deserto e não puderam ver a terra prometida. Com você vai ser diferente. Eu oro para que Deus nos ponha no caminho certo, que nós nunca nos apartemos da sua companhia. Eterno Deus, eu te peço em nome de Jesus, visita os corações neste momento, dando entendimento, dando força e vigor, dando vontade de prosseguir na caminhada, estarmos preparados para nos encontrarmos contigo na hora certa, quando ressoar a última trombeta. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.